A paz do Senhor a todos. Hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor que fica no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Acontece que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que traz para a gente uma reflexão, uma análise, né, para que a gente reflita sobre como somos nós, né? Para que a gente analise como que a gente está em gratidão ao Senhor e ao próximo, né? Porque essa palavra, ela vem nos trazer a seguinte lição. Eram 10 leprosos, certo? Eles precisavam ser curados, porque naquela época era uma doença onde essas pessoas, né, que tinham essa doença, elas tinham que estar afastadas, separadas, não podiam de forma alguma ninguém ter contato com elas. Enfim, eles sofriam bastante com isso. Então, eles sabiam que Jesus tinha o poder da cura, certo? E eles gritaram a Jesus quando Jesus ia passando. E Jesus parou e deu a eles a cura. Porém, dos 10, somente um voltou para louvar e agradecer ao Senhor pela cura, pela bênção recebida, né? Então Jesus Cristo perguntou: mas não eram 10? Onde está os outros 9? Então, o que acontece? Trazendo para a nossa vida essa reflexão, né? Isso nos faz refletir sobre quando a gente tem uma necessidade maior de algo na nossa vida que a gente está precisando muito, né? A gente tende a buscar o Senhor, né? A gente vai, a gente clama, a gente pede. E o Senhor, que é um Deus misericordioso, nos dá aquela bênção. Lembrando que nos dá no tempo dele, né? Nos dá aquela bênção. Você recebe aquela bênção. Só que muitas vezes você não agradece ao Senhor por aquela bênção recebida. Por que isso geralmente acontece? Porque o amor ali, o interesse, todo aquele foco estava na bênção que você ia receber, não naquele que ia te abençoar. Então, recebendo-se a bênção, você se afasta. Eu já recebi, não tenho mais nada a ver com isso. Nem muitas vezes voltar para louvar e agradecer ao Senhor, muitos não voltam, que é o caso que a palavra aqui diz e nos ensina. Então, isso também acontece na nossa vida, não só com Deus, infelizmente, mas com o próximo, que muitas vezes nos é
misericordioso também com a gente, que nos estende a mão quando a gente precisa, né? E muitas vezes você não para dizer assim, deixa eu agradecer aquele que me estendeu a mão quando eu precisei, né? Deixa eu, pelo menos, perguntar a ele, dar obrigado, agradecer. Então, por que isso geralmente acontece com nós, seres humanos, né? Onde a gente tem que vigiar essa atitude, porque ela é muito triste. Por que isso acontece? Porque o ato de agradecer, ela vem de pessoas humildes. Quem não tem humildade, não tem o hábito de agradecer, nem a Deus e nem ao próximo, pelo que é feito. Então, o que acontece? Muitas vezes, na necessidade, no desespero, você quer ser atendido. E muitas vezes você é atendido. Só que quando você recebe aquela ajuda do irmão ou a bênção do Senhor, você vira as costas e muitas vezes nem obrigado você dá, certo? Não volta lá nem para agradecer. Nós temos que ser humildes. Humildade e entender que precisamos uma vez, podemos precisar outra vez. E quando o Senhor nos abençoa um ser humano, como o Senhor abençoou aqueles 9 leprosos, o Senhor, que sabe todas as coisas, já sabia. Ele já sabia que eles não iam voltar. O Senhor deu, e depois a bênção, ele até perguntou. Por que o Senhor deu então? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Muitas vezes a gente não é mesmo merecedor, não. De forma alguma. Mas o Senhor mesmo assim nos beneficia com coisas grandes e maravilhosas. Nós que somos muitas vezes ingratos. Então muitos até chegam a perguntar assim, por que eu devo agradecer ao Senhor? Eu vou agradecer a Deus de quê? Se você for analisar bem, fazer um levantamento na sua vida, você tem muito o que agradecer ao Senhor. Muito. Coisas que o Senhor faz todo dia na nossa vida, que você deve ser grato. Imensamente. Devemos dar graça ao Senhor todos os dias. Pois Ele é o Todo-Poderoso e Ele que nos proporciona essa dádiva de ter uma vida e de ter muitos outros requisitos dentro dessa vida, como uma família, uma saúde, um alimento, uma moradia. Por mais que você esteja passando por dificuldade, mas você não pode, porque você está passando por uma dificuldade, achar que o Senhor é culpado ou que não deve agradecer ao Senhor. Também quero colocar aqui essa questão de que muitas vezes nós, seres humanos, queremos fazer troca com Deus. Clamo, eu vou ao culto, eu vou à igreja, enfim, não importa a religião, eu vou, eu louvo, eu clamo. Se eu não receber a bênção, eu deixo de mão, né? Que é onde muitas vezes eu sempre coloco. Muitas vezes você quer que as coisas aconteçam no seu tempo e dali você diz, o Senhor não vai me dar mesmo? Não, deixa pra lá, não vou continuar. Tem que continuar. Continuar e entender que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele faz as coisas no tempo dEle, né? Mas voltando aqui para essa palavra de hoje em Lucas, ela nos ensina algo grandioso, que é ser grato primeiramente ao Senhor e grato também àqueles que nos estendem a mão, que são nossos irmãos. Porque não adianta dizer assim, não, eu vivo a minha vida, ninguém faz nada por mim. Eu sei que hoje em dia, cada dia que passa, o ser humano está ficando mais individualista, né? Nós, seres humanos, a gente tem que vigiar muito sobre isso.
Mas não adianta você dizer assim, ninguém fez nada por mim. Alguém já deve ter feito sim algo por você. E vamos lá, vamos pensar. Você agradeceu? Você lembrou? Você analisou o quanto aquilo foi importante quando aquela pessoa te estendeu a mão? E ao Senhor? Você também tem agradecido? Então reflita sobre isso, tá? Para que a gente não seja igual aos 9 que recebe as bênçãos e depois vai embora e não lembra do que foi feito, tá bom? Devemos ser humildes e o agradecimento ele vem de pessoas que são humildes, que sabem que deve ser grato e que, como eu falei antes, a gente sempre está precisando. Precisou uma vez? Isso, com certeza, talvez naquele item ali você talvez não vá mais precisar, mas você vai precisar em outra coisa, de outra forma, certo? Então, que não sejamos dessa forma. Amém? Que Deus abençoe quem está ouvindo esse vídeo, que Deus transforme, que Deus coloque no coração o desejo de servir ao Senhor, de ser grato ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.